Você já parou para pensar como a cosmovisão de um professor influencia a maneira como ele compartilha conhecimento em sala de aula? Afinal, qual é a missão de um professor cristão para com seus alunos? Seja bem-vindo a mais um Zoe Talk. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Matheus Macedo. E eu sou Tatiana Macedo. E a gente está aqui para falar desse tema tão importante. E a gente, nesse podcast, no Zoe Talk, a gente fala sobre educação, criação de filhos, família, tudo sob a perspectiva cristã. E para falar desse tema hoje, eu não poderia deixar de convidar um professor e especialmente convidar alguém que a gente conheça, que a gente confie, que a gente saiba que exerce a vocação de acordo com a vontade de Deus. E eu estou aqui com um colega, um amigo, Ian. Seja bem-vindo, Ian. Ian Costa. Olá, tudo bom? Eu sou Ian, eu sou professor, já atuo na área da educação seguramente há mais de 10 anos, no ramo de pré-vestibulares em escolas privadas. Já trabalhei com colégios confessionais, colégios por princípios, colégios totalmente fora dessa perspectiva cristã. E vim para Recife a partir de 2017, quando me casei com minha esposa, Késia, pernambucana, decidimos ficar aqui. E desde 2017 atuando com educação aqui em Recife. No início no interior da cidade, dei aula durante alguns anos em Gravatá e hoje aqui em Grande Recife, num colégio da rede privada de educação. Legal, Ian. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, né? É uma alegria ter você aqui. E eu queria, antes de tudo, começar tendo um tempo de oração. Vamos pedir a ajuda de Deus. Vou pedir para a Tati nos dirigir aqui nesse momento e a gente orar. Amém. Senhor amado, muito obrigada, Pai, por mais esse Zoe Talk, mais essa oportunidade da gente estar conversando um pouco mais, conversas que edificam, conversas que são para a Tua glória, para a bênção do Teu reino e do Teu corpo aqui nessa terra, Senhor. Pedimos o Teu direcionamento, de fato, a presença do Teu Espírito Santo e da Tua palavra em nossas vidas. Senhor, abençoe a vida de Ian, que está aqui como convidado nosso, que ele possa ser uma bênção, continuar sendo uma bênção em tudo que ele tem feito na sua área de trabalho, Pai. É por isso que nós te oramos e desde já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, Ian, vou começar perguntando hoje. Para começo de conversa, o que é ser um professor? Bom, antes da gente começar, eu preciso fazer algumas justificativas. Eu sou muito envergonhado. Às vezes não parece, por Sim. conta de em sala de aula estar com muita gente, mas com câmera, luz, esse negócio eu fico um pouquinho acanhado. Mas daqui a pouco eu me solto. Até fiz um ato falho de não ter agradecido o privilégio de estar participando aqui do podcast de vocês. Foi um convite que me pegou muito de surpresa, e já encaminhando para a resposta da pergunta, porque geralmente chamam expoentes, né? Falam assim, vamos falar de professores cristãos, vamos trazer grandes professores cristãos. E eu me vejo como um normal. Sem falsa modéstia nem nada, mas eu entendo em Deus que o ofício de um professor centrado no Evangelho não busca glória. Ele busca ser um profissional comum. E dentro do ofício médio, do ofício diário, ordinário, ele tende a fazer todas as suas coisas voltadas especificamente para Deus, trabalhando de frente para Deus. E quando a gente tem bem alicerçado na nossa identidade o quão pecadores somos, o como somos pequenos perante a Deus, a gente nunca consegue subir muito em altivez de ficar, não, eu sou bom. Eu sou um professor esforçado, eu sou um professor que corre muito atrás. E eu vejo que a essência do ser professor seria isso. Você estar sempre se rendendo perante a Deus para auxiliar outras pessoas, alunos, pais, que a gente também lida bastante com pais, o trabalho com uma equipe que envolve outros professores, equipe de gestores, direção, que seja, para você sempre estar aprendendo com eles e transmitindo da maneira mais clara e sem interferências possíveis saberes que você sabe e que você estudou, né, que você fez na sua graduação, nas suas especializações, e partindo também das interações visando a transformação de contexto, seja dos alunos, professores, a comunidade escolar como um todo. Eu enxergo muito o ofício do professor como esse tipo de ofício pelos exemplos que eu tive em casa, porque minha família toda é de professores.
E em especial a minha mãe me formou muito como um professor. Ela é professora de literatura e desde muito pequenininho eu ia para a sala de aula dela e via, observava como ela ficava com os alunos, como eram as interações, e eu sempre tento reproduzir isso, que é um caráter tranquilo, centrado e muito humano no exercício do magistério, que não coloca a figura do professor muito distante do aluno, mas também não iguala o professor ao aluno. Coloca níveis de respeito, níveis de hierarquia que existem, mas coloca acessibilidade. É praticamente uma relação que existe da gente com o próprio Deus. Que a gente vê Jesus numa identificação de sendo Deus e sendo homem, nos identificando com ele nessa humanidade, mas sabendo que ele é Deus, que ele está acima da gente. Então eu vejo que o ofício do professor, centrado no Evangelho, está muito por essa linha aí. Legal, legal. E, inclusive, eu faço registro que o convite veio exatamente dessa percepção da gente, né? Porque, assim como um pastor, por exemplo, ele não se vê fiel à sua vocação pela notoriedade que ele obtém, mas pelo exercício em si que ele realiza, né? Eu entendo da mesma maneira que um professor também o é, né? Ele não valida a sua vocação necessariamente pelo conhecimento ou pelo que os outros atribuem dele, mas sim pelo que ele se vê fazendo diante de Deus. E eu vejo muito em você essa paixão, né, esse compromisso e também essa resposta de pessoas que dizem, poxa, é um professor que inspira, né, essa busca pelo conhecimento e especialmente entende essa vocação diante de Deus para com os alunos. Isso é que muda tudo. Inclusive tem a ver com a minha segunda pergunta, com a nossa segunda pergunta, que é: qual é o papel de um professor cristão para com seus alunos, né? O que é que talvez distingue até um professor cristão daquele que não professa a fé em Cristo, que não é um discípulo de Jesus, na sua maneira de enxergar o seu ofício e também na sua prática? O que é que você compartilharia com a gente nesse sentido? Vamos ver. É uma pergunta muito boa, que eu dei uma olhada no canal, né, da Zoe, e vi que muitos vídeos, vi que o reverendo Ronaldo esteve aqui, vi que outras pessoas também passaram por aqui falando algumas coisas, mas a gente nunca sabe o público que vai assistir, por conta de estar na internet, ser sempre tudo muito aberto. Sim. É sempre bom fazer algum tipo de justificativa. Quando a gente fala um professor cristão, alguns ouvidos podem pensar assim: é um agente infiltrado para evangelizar dentro da sala de aula. Ele não vai dar aula, não vai trabalhar os conteúdos, ele vai só falar de evangelismo e etc. Não é isso. Isso seria um proselitismo e não é isso que um professor cristão faz. Isso. A gente caminha muito numa compreensão filosófica que vai visualizar o homem, o ser humano, de um jeito mais integral possível. E uma das esferas, uma das áreas que constituem essa humanidade é justamente uma área espiritual. E o professor cristão, ele exerce esse ofício no magistério de um jeito muito completo, porque talvez ele consiga tocar, quando ele o faz de um jeito intencional e bem centrado, ele consegue tocar em áreas do conhecimento que um professor que não tem essa perspectiva transcendental, no que diz respeito à produção de saber, à prática de pesquisa e etc., não toca. Por exemplo, quando se observa, eu sou da área de história, né, sou professor de história, quando você observa alguns movimentos da história e você ensina ele por uma perspectiva historicista, por uma perspectiva positivista ou até por uma histórico-crítica que seja, você se limita a algumas áreas, a algum escopo ali de análise. É uma questão mais histórica, é uma questão mais política, é uma questão um pouco mais cultural, mas você não desce a um motivo básico do que estaria por trás de tudo isso. Você não chega a transcender o ensino. E por muitas vezes é o que faz, no caso do ensino de história, fazer com que o ensino de história não seja tão atraente para o aluno, porque ele vê aquilo como algo muito distante dele. Aquilo aconteceu há muitos e muitos anos atrás, não tem muito do porquê de eu estar aprendendo isso. Mas o professor cristão, ele desce aos motivos básicos, que a gente diz aí o trinômio básico, né, de criação, queda e redenção. Não é que ele vá apresentar a figura de Jesus Cristo em qualquer aula de história. A gente sabe que quando a gente fala de filosofia medieval, ou quando a gente fala da medievalidade, fica muito claro e notório ali. Mas a gente mostra
princípios básicos do que era para ser feito, mostra uma boa motivação que às vezes vem do coração humano para fazer algum tipo de movimento, como isso é pervertido, seja por uma tentação, seja por alguma circunstância ou até qualquer outro tipo de desenrolar que venha a acontecer, e como outros movimentos vêm a entrar para apresentar esse ideal de redenção, mas não uma redenção completa. Isso é que eu acho mais interessante na prática docente, sendo cristão, porque você sinaliza esses 3 pontos muito claramente em qualquer conteúdo, mas na parte da redenção você sempre deixa uma ponta mais solta dizendo, não é a redenção final, é a redenção de uma situação que aponta para uma possibilidade de redenção final, porque o problema da história são os seres humanos. E a redenção para o ser humano não é só o fato histórico, não está só contida na história. Vai para algo muito além disso. Então esse professor cristão, até nesse ofício pedagógico, né, do educador, de fomentar a prática do saber, a busca pelo conhecimento, ele sempre deixa o aluno muito instigado para querer entender o que você tem que fazer para resolver os problemas de fato da humanidade. E se ele trabalha nesse trinômio, o professor cristão é um professor bem diferenciado no dia a dia da sala de aula. Poxa, muito legal, né? A gente poder ver um pouquinho, acho que até para quem está ouvindo também a gente, um pouquinho dessa perspectiva, né? De qual é, porque são perguntas que todo mundo faz, né? Qual é a diferença, de fato, né? De um professor que não é cristão e acha que é isso que você falou, né? Que ele vai chegar lá, vai ler um versículo, vai fazer uma oração, né? E aí ele vai dar uma parte de aula de história, talvez, no máximo, e aí depois ele vai fazer alguma outra coisa, né? Mas é muito interessante entender essa visão. E aí você estava comentando que não é isso, né? Que não é exatamente essa questão de chegar apenas e evangelizar. E a gente tem conversado, né? Nós temos conversado com outras pessoas que aparecem também, que a função principal da escola, né? Das nossas escolas, mesmo sendo cristãs, mesmo, né, atingindo isso, é a busca do conhecimento, né? É passar isso. Então, o foco é a aprendizagem, são os conteúdos, são o conhecimento. Mas aí a gente poderia fazer aquela pergunta. Então, Ian, um professor poderia ser missional? Ele pode ser missional? E se sim, como é que isso acontece? Né? Como ele, talvez até pegando um gancho do que você trouxe, né? E complementando, reforçando o que Tati falou, como ele é missional, ou seja, ele está em missão enquanto ele exerce seu ofício, sem reduzir aquilo que ele foi chamado para fazer como professor, que é ensinar. Existe uma atividade intelectual que acaba influenciando toda a existência, né? Não é só sobre mente, mas passa pelo intelectual e influencia a maneira de viver. Mas como talvez, em resumindo a pergunta, não confundir essas esferas, mas ao mesmo tempo também não deixar de viver a missão, uma vez que a missão do cristão, ela invade todas as áreas da nossa existência. Existe uma visão estabelecida de uma espécie de gueto filosófico no que diz respeito à tradição cristã. Uma falsa dicotomia, e aqui a gente fala com muita tranquilidade, de que um bom cientista, no caso, alguém que se dedica a uma produção científica, não pode ser um bom cristão, ou não pode ser cristão, porque tem essa diferenciação e etc. E é um mito, né? A gente bem sabe que isso de fato não existe, porque existe toda uma tradição filosófica, histórica e científica cristã muito robusta, né? De grandes universidades, de grandes linhas de pesquisa que não ficaram só na medievalidade e no início da modernidade, até os dias atuais. Sim. A gente tem a Associação Kuyper de Estudos Transculturais, a gente tem uma série de outras produções intelectuais no Brasil, da ABC2 e uma série de outras agências que produzem conteúdos de extrema qualidade e rigor técnico-científico aos pés de Cristo. Então, começar a falar um pouco sobre esse professor missional diz respeito a libertar a visão cristã de um gueto que ela foi colocada, sabe-se lá Deus por quem. É falar, o fato de você se afirmar cristão publicamente não caracteriza você como alguém inferior intelectualmente ou alguém limitado intelectualmente.
porque você tem um ferramental, como a gente comentou aqui, talvez até um pouco maior do que outras filosofias, justamente por compreender movimentos de transcendentalidade, né? A conjugação aqui ficou meio estranha. Movimentos transcendentais, certo? E entender essa missionalidade do professor passa para o campo da intencionalidade no seu exercício diário. Todas as profissões, né, sejam advogados, médicos, professores, operadores de audiovisual, o que quer que sejam, a gente tem o ofício master, que é o que a gente é pago para fazer, e a gente tem o tempo humano. Por exemplo, um advogado, ele não está o tempo todo lendo processos. Às vezes, ele toma um café, conversa com uma pessoa que está do seu lado, tem um movimento off de abrir alguma coisa e ver ali, conversar, bater um papo. São as relações humanas que existem no trabalho. A gente sabe que um empregado CLT, que trabalha aí suas 8 horas diárias, efetivamente produzindo, ele não produz 8 horas, ele produz bem menos do que isso. Ele tem um tempo de produção e o resto é de interação, é coisas... A gente tem sentido muita falta disso quando a gente foi jogado para um home office agora em tempos de pandemia, né? A gente está falando num momento que tem gente morrendo aí e a gente está em casa trabalhando. Então a gente tem sentido muita falta dessa dimensão humana, dessa interação que existe no dia a dia do trabalho. Se você entende a sua profissão como a sua vocação dada por Deus, e que você está inserido naquela determinada esfera da sociedade com uma responsabilidade não só perante o seu empregador ou perante a você mesmo, se você é um empreendedor, mas se você entende essa responsabilidade perante a Deus, você desenvolve essa sua vocação com muita intenção. Não só de trabalhar para os homens ou trabalhar perante a humanidade, mas trabalhar para Deus. Isso envolve também contribuir para a redenção de outros. Então é como se você virasse uma chave na sua cabeça para se mover intencionalmente buscando oportunidades de redimir pessoas. Não você redimindo, mas você apresentando esse processo de redenção, esse plano de redenção para pessoas. E no cotidiano de um professor, em sala de aula, a gente interage com muita gente da limpeza da escola, a gente interage com inspetores de corredor, a gente interage com alunos, a gente interage com outros professores de equipe, com a própria gestão, direção, pais. E se você se move intencionalmente, o professor missional, ele tem os seus olhos abertos para questões que às vezes as pessoas não estão muito ligadas. Então um professor missional de fato, que se move no seu trabalho perante a Deus e todo dia antes de trabalhar, pergunta: Senhor, como eu posso ser um professor para a tua glória hoje? Ele olha para o aluno de um jeito diferente. Para a gente ficar aqui mais fechado no cotidiano da sala de aula, um aluno que tem uma constância de agitação, né, que é o que normalmente acontece, o aluno agitado, gosta de conversar. No dia em que aquele aluno senta mais ao fundo e não conversa com ninguém, você percebe. E você não só percebe, mas o professor vai até esse aluno e pergunta o que foi que aconteceu. E com esse o que foi que aconteceu, por conta da postura prévia desse professor, que não é só você corporificar uma figura que vai apresentar a redenção, mas é você também mostrar-se como alguém que foi afetado por essa redenção. Então um professor, um cristão, é uma pessoa educada, é uma pessoa que trata os outros bem, que promove o amor ao seu próximo. Então quando essa pergunta vem de alguém que se move desse jeito, não é uma pergunta qualquer. É uma pergunta de alguém que está prestando atenção em você. Então, talvez seja até uma das próximas perguntas, quando você tem um trabalho em equipe na escola, com toda uma equipe voltada para esse alcance dos alunos, esse alcance das pessoas, para o evangelho também, você tem links muito interessantes que podem ser feitos. De um professor em sala de aula que observa um aluno, esse aluno confessa alguma coisa para o professor, conversa alguma coisa com esse professor, já tem um encaminhamento para um aconselhamento com psicólogos, já tem um acesso com os pais. Eu, como professor, por exemplo, já participei de identificação de quadros de algumas necessidades especiais das pessoas e também já participei de identificação de alguns problemas que as pessoas estavam vivenciando, alunos vivenciando, como agora, né, perda de familiares, processos depressivos, justamente por só olhar para a pessoa de um jeito diferente. E esse olhar e
esse aconselhamento do professor missional, como a gente falou, né, do trinômio básico da criação, queda e redenção, ele não para na perspectiva emocional, ele não para na perspectiva pessoal. Ele apresenta também o Evangelho. Ele também coloca para o aluno que os problemas que são enfrentados aqui e agora são frutos de um pecado que existe no mundo. São frutos de problemas muito maiores do que os que ele enfrenta. E apresenta a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Não num tom impositivo de veja, isso é o que você precisa pegar, mas apresenta o semeador que sai a semear. Então, se a gente pudesse fechar a resposta, o professor missional é um professor que intencionalmente se coloca como um semeador, que no exercício diário das suas aulas, ele está sempre semeando a boa semente do Evangelho. Se cai em uma terra fértil, glória a Deus por isso. E é muito interessante. Que diferença isso faz? Eu fico pensando, é muito pobre você olhar um professor que acha que fazer parte da educação seria só vomitar conhecimento, né? Mas você ter esse olhar para o aluno e o impacto que você pode ter nessa vida dessa forma é realmente impressionante a diferença. Sim. Eu fico pensando, né, que a Bíblia, ela traz algumas palavras, termos que estão muito ligadas à atividade de ensino. E isso chama atenção, né? Por exemplo, na Grande Comissão, uma das ações centrais é ensinar os discípulos, né, os que foram batizados, a obedecer ou guardar, em outras versões, a tudo aquilo que Jesus ensinou. E, obviamente, a gente sabe que essa comissão ela está explicitamente, expressamente ligada à Igreja de Jesus. No entanto, na medida em que professores fazem parte dessa igreja, são parte do povo de Deus, eles veem uma conexão, né, muito clara, né, de saber que eles também podem exercer essa grande comissão e são chamados a exercer também em todos os ambientes que eles forem, inclusive no seu exercício vocacional, né? Então, e um outro exemplo é quando a Bíblia fala de dons e coloca o mestre, né, como um dom espiritual, né? Então isso é algo que chama muita atenção, uma beleza grande, né, que eu acho que de algum modo já deve ter lhe inspirado, já lhe deve ter trazido reflexões nesse sentido, né? Sim. Quando eu me converto, de fato, ao Evangelho, eu já estava na universidade, eu já estudava para ser professor. E a minha conversão teve no seu processo uma grande crise sobre aquela urgência de pregar o Evangelho, de falar assim, cara, eu quero evangelizar, eu quero falar da boa nova de Jesus que transformou a minha vida para outras tantas pessoas, então eu não quero ser professor, eu vou ser missionário. E aí eu cheguei a, de fato, ser missionário do que chamam transcultural, né? Trabalhei com projetos no Peru, trabalhei no Paraguai, tudo pela Jocum, também fui pela MPC, atualmente sou ainda missionário da MPC. Foi aí que você conheceu o Kézia? Foi aí que eu conheci Kézia, que a gente se conheceu na MPC, né? A MPC tem aquela brincadeira, né? O que significa MPC? Moças para casar, né? Não, é mocidade para Cristo. Mas lá foi onde eu encontrei aquela que veio depois de alguns anos se tornar minha esposa, minha companheira fiel aí para tudo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Mas em um momento da minha vida, até conversando com a minha mãe, eu ainda não enxergava o magistério como uma plataforma para a missão. Eu via que o missionário era estritamente a pessoa que largava tudo, que ia para um contexto fora da sua casa para falar de Jesus e viver da graça de Deus, literalmente, né? Quando a gente fala literalmente, é daquele lance de não ter um trabalho formal e viver de contribuições da igreja e etc. E eu, estudando, sempre muito instigado para saber como fazer melhor, eu cheguei a uma compreensão através de conversas com minha mãe, de aconselhamentos de figuras mais responsáveis e mais velhas do que eu, né? A importância de uma boa mentoria, que falaram, cara, a missão não se resume só a isso. Existem sim esses missionários que fazem um trabalho magnífico, dos quais muitos eu ainda sou amigo daquele tempo, muitos a gente tem o privilégio de contribuir com esse ministério, tanto na localidade, seja em Recife, no Rio de Janeiro, seja na transculturalidade, a gente ainda vê essa galera, a gente ajuda, a gente está sempre muito participando disso, mas
talvez Deus esteja te chamando para uma outra área da missão que é muito urgente também. E quando a gente vê a influência que um professor exerce sobre um aluno, basicamente, a depender de como a escola se organiza, a figura do professor acompanha esse mesmo aluno aí pelo menos por uns 3 anos, durante um bom pedaço do seu dia. E na configuração atual, onde pais e mães trabalham muito para manter as coisas da casa, as coisas da vida, talvez esse professor seja uma das figuras de autoridade que mais vai ter os ouvidos desse aluno. E você ter pessoas estratégicas orientando essas pessoas, por isso que eu falei da importância de uma mentoria, de você observar os conflitos que um adolescente, que um jovem, que uma criança passa, e você poder orientar esse menino, essa menina, de acordo com uma visão bíblica e não com fundamentos dos mais estranhos e diferentes possíveis, isso também faz parte da comissão de Deus. Seria uma espécie de retaguarda da missão ou uma missão invisível, que é a missão que está acontecendo, mas ninguém está vendo, porque faz parte do dia a dia. É o aluno que vai na escola, mas naquela escola tem professores que são missionários, que entendem a extensão da missão de Deus também chegando à esfera da educação. Com certeza. Amém. Eu falei da beleza desse assunto, porque na história a gente vê várias figuras, né, que inclusive tiveram a sua conversão enquanto já eram professores. Salvo engano, o Agostinho, ele já estava na academia quando se converteu. C.S. Lewis, né, já era professor também. E você vê que eram pessoas que continuaram exercendo esse ofício, né, e agora ressignificaram, redirecionaram, né, os seus amores e a sua vocação para glorificar a Deus nesse sentido, né? Então você vê que tem uma ligação muito forte entre o magistério, o ensino, com a vocação e a missão cristã, né? Então que privilégio, eu imagino que é poder, né, fazer parte disso também. E nesse sentido eu queria te perguntar uma coisa, né? Porque a gente sabe que um professor, ele não exerce seu ofício só, vamos dizer assim, daquilo que ele tira da cabeça dele. Na verdade, ele estuda em vários livros, vários materiais, ele se preparou durante muito tempo. E ele também conta com a ajuda de, por exemplo, materiais que os alunos acessam, né, para estudar, para se aperfeiçoar, para conhecer mais. Então eu queria ouvir um pouco, caminhando para o final agora, de quanto você considera importante, o quão importante é, talvez eu estou citando exemplos, de materiais que ajudem, né, um professor a preparar o aluno intelectualmente, materiais que sejam bons, bem produzidos, mas que também sejam alinhados com aquilo que a visão de Deus, né, a cosmovisão bíblica, a maneira como Deus enxerga o mundo, também vem para construir e edificar a vida daquele aluno, né? Como é que você pode ajudar a gente, dar uma luz pra gente quanto a essa importância? Bom, primeiro é muito feliz, né? Você ser colocado em par de igualdade com C.S. Lewis e Agostinho. Você fica, nossa, se existia alguma dúvida de que estava caminhando de um jeito legal, agora eu sei que tá legal, que a gente está caminhando de um jeito bom. Cara, os materiais didáticos, eles são sempre um problema para o professor, certo? Normalmente de 2 em 2 anos, isso falando de escolas privadas, certo? Porque no processo de escolas públicas é um pouquinho diferente. Normalmente de 2 em 2 anos você faz uma reavaliação do material utilizado para você ou continuar na coleção ou selecionar uma nova, etc. Isso normalmente segue desse jeito. E é sempre, principalmente para minha área, né, de história. Hoje eu dou aula de história e filosofia, né, atuando ali um pouco mais com os anos finais do ensino fundamental. É um pouco complicado você selecionar materiais, principalmente de filosofia. Imagina. Porque alguns recortes, né, de conteúdos importantes, eles são feitos assim descaradamente para negar ou para promover aquela visão que a gente comentou logo no início, de guetificar uma perspectiva evangélica, ou colocar a fé cristã em oposição à religião. É extremamente difícil você achar um material didático que apresente uma visão. Eu não vou me utilizar do termo neutro, porque eu não acredito em neutralidade científica. Mas é difícil você achar um evangelho, ó. É difícil você achar um material didático que seja honesto na exposição honesta de todos os exponentes, de todas as vertentes
seja da filosofia ou seja da história, necessárias para a construção de um conhecimento. Então acaba que o professor hoje, no caso falando de mim, a gente seleciona um material que é menos pior dentre os piores, né? Onde algumas coisas que não são consideradas ciência, que às vezes aparecem ali num material de história, de filosofia, como uma opinião, a gente precisa tirar isso, porque nem tem como você trabalhar isso, principalmente com um aluno de ensino fundamental. Você está levando questões sobre a existência humana para um aluno de um 8º ano. Às vezes é muito complicado você fazer isso com ele. Então, o material didático, ele sempre é uma pedra no sapato do professor. E por vezes, nessa seleção do menos pior para que a gente possa ter e usar, o material didático ele é utilizado, mas ele sempre fica como um apoio para a prática de sala de aula. E o professor acaba produzindo seus próprios materiais. Pegando o tópico do livro didático, usando o livro didático como estrutura curricular daquilo que ele vai trabalhar no ano, mas produzindo o seu próprio material. E aí é onde entraria a importância de um material construído em cima de uma cosmovisão cristã. O que hoje é muito raro de se ver no meio, né, educacional, um material que seja bem construído, porque ele costuma reproduzir algumas visões guetificadas, onde você tem materiais produzidos em cima de uma cosmovisão cristã que por muitas vezes não se diferem de muita coisa do que são os materiais divertentes fora dessa cosmovisão, mas apenas tem um versículo-chave, tem uma normativa bíblica, uma ilustração XYZ, usa um recurso de um filme e não explora essa questão do trinômio básico que a gente comentou aqui, né? Do criação, queda, redenção e para os motivos básicos do ser humano, porque isso dá trabalho de fazer, dá muito trabalho de você ir por cada um dos conteúdos e ir investigando e ir extraindo, é difícil. Então fica assim a minha oração em Deus para que seja eu algum dia capacitado para esse grande ofício ou seja uma outra mente superior aí que possa ser capacitada para a produção de um material que seja de fato alicerçado dentro de uma cosmovisão cristã. Existem bons materiais, mas dentro da perspectiva cristã, que a gente entende ser a mais interessante, para não ser proselitista e etc., é artigo de raridade. E aí fica uma grande expectativa de que algum dia a gente possa ter bons materiais sendo produzidos. Legal. Amém. Eu queria, antes da gente concluir, Ian, só pedir assim, se você tivesse, né, essa oportunidade, na verdade você está tendo agora, né, de deixar uma mensagem, um incentivo, alguma coisa para aqueles professores que estiverem nos ouvindo ou quem está estudando para ser professor de alguma área, e talvez esteja até nesses conflitos que você comentou que já passou, né, que conselhos ou que mensagem você deixaria para essas pessoas? Encorajamento também, talvez. Sim. Eu deixaria uma mensagem que foi dita para mim pelo Marcelo Gualberto. Não foi para mim, só para mim. Foi numa plenária com vários adolescentes e jovens, em que ele falou que o engajamento na missão exigia de você uma competência, além da fé, além do compromisso com Cristo, né, da conversão, além de tudo isso, exige de você uma coisa: estuda. Estuda, sem preguiça. Por muitas vezes a gente, por vários meios que existem interessantes como esse, né, de um podcast, vídeos do YouTube, a gente fica um pouco mais preguiçoso. Mas uma investigação, um gosto pelo estudo vai te aprimorando cada vez mais como um bom profissional que você com certeza já é, mas vai vir a ser cada vez melhor. Então se empenhe no estudo, cerque-se de boas referências, certo? Sejam seus líderes, pastores, bons professores. Busque com essas pessoas boas referências para alinhar a sua prática de um jeito bem centrado e estuda. Estuda e, acima de tudo, sempre orando para investigar essa fonte não numa perspectiva humana, né? De saber, isso é legal por conta da minha denominação ou por conta da visão do meu líder, mas ore. Julgue a fonte não só com as suas lentes humanas, mas com as lentes da própria cosmovisão bíblica e com as lentes do Espírito Santo, para você saber diferenciar o que é joio e o que é trigo. Basicamente seria esse o conselho. Amém, meu irmão. Queria agradecer pela presença, foi um tempo muito rico
de fato, eu acho que muitas ideias, provocações e encorajamento, direção, né? Especialmente para professores que vão nos ouvir, não só professores, mas também pais, educadores, todo mundo que de algum modo exerce também um papel de ensino, ainda que não formal. E eu agradeço pelo tempo aqui, foi realmente um tempo muito especial, viu? Obrigado mesmo. Obrigada, Ian. Nada, eu agradeço também. O convite foi maravilhoso. Espero que tenha outros, viu? Já vi que tem várias temáticas pra gente conversar. Tem. Então que Deus abençoe, meu irmão. Obrigadão. Eu convido quem tá acompanhando a gente, né? Curte, compartilha, divulga, né? Certamente se edificou a sua vida, que você possa também compartilhar e fazer com que outros possam ser edificados através desse conteúdo. E como a gente sempre conclui, né? A gente pede que a bênção de Deus esteja sobre nós. Então, que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo recaiam sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Até o próximo Zoe Talk.